Bem-vindos para mais uma aula de língua inglesa do terceiro ano. Vamos estudar o capítulo 2, parte 2. Como vocês já sabem, eu sou a Teacher Suelen. Nice to see you again. Bom ver vocês novamente, pessoal. Vamos lá. Na aula passada, nós iniciamos o Chapter 2, que é o capítulo 2, It's time to eat. É hora de comer, né? Então, de acordo com o vídeo da aula passada, nós iniciamos a falar sobre alguns alimentos, algumas bebidas, né, que nós consumimos. Né? Nós vamos continuar esse estudo e vamos aprender um pouquinho mais agora sobre algumas frases específicas sobre alimentação, ok? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar na página 21. Na página 21, nós temos a questão 4, Listen and Match. Vocês vão depois fazer essa atividade aí. Primeiro, eu preciso explicar o que essas frases aí embaixo de cada imagem significam. Porém, eu não vou dizer a tradução ainda. Eu quero que vocês tentem descobrir por si mesmos por enquanto. Então, vamos lá. Na primeira frase, tem escrito assim, I'm thirsty. Eu quero que vocês repitam depois de mim. I'm thirsty. Vocês observam que embaixo dessa frase tem uma setinha vermelha, certo? E tem escrito o seguinte, depois da setinha, to drink. To drink, gente, é o quê? Beber. Então, a frase I'm thirsty tem a ver com esse verbo aí, to drink, que significa beber. Então, vocês já vão tentando adivinhar o que essa frase quer dizer. Embaixo, nós temos a frase I'm hungry. Repitam. I'm hungry. E logo embaixo dessa frase tem outra setinha apontando para outro verbo, o verbo to eat. To eat, gente, vocês já sabem que significa o verbo comer, né? To drink é beber, to eat, comer, né? Então, I'm thirsty tem a ver com beber e I'm hungry tem a ver com comer. São frases relacionadas à alimentação, né? E vocês têm que tentar descobrir o que cada uma se refere. Ok? Então é o seguinte, nesse exercício aí, da quarta questão, que tem a imagem das duas crianças, uma menininha e um garotinho, vocês vão ligar qual é a frase que se refere, qual é a imagem que se refere à frase I'm thirsty e qual é a imagem que se refere à frase I'm hungry, de acordo com essa pequena explicação que eu dei. Ok? Então vamos lá, tentem aí. Gente, ainda na página 21, eu preciso explicar uma outra situação. Isso que eu vou explicar agora não está no livro de vocês, mas como pode surgir dúvidas, né, a respeito de como dizer não para alguma coisa, em relação àquelas frases que nós vimos, então eu resolvi explicar. Então vamos lá. Agora vocês vão descobrir o mistério do que significa cada frase. I'm thirsty. Lembra que eu falei que essa frase tinha a ver com o verbo to drink, beber? Então, I'm thirsty significa estou com sede, né? Tenho sede, certo? I'm hungry significa estou com fome. Lembra que o I'm hungry tá relacionado com o verbo to eat, que é comer? Então, está aí o mistério revelado. Mas, professora, se eu disser que se eu quiser dizer que eu não tô com sede, aí você vai dizer I'm not thirsty. Você vai colocar o não, que é o not, que tá em azul, entre o I'm e o thirsty. E aí você vai dizer, eu não estou com sede. E se você quiser também dizer que não está com fome, você vai fazer a mesma coisa, colocar o not entre o I'm e o hungry. E vai ficar I'm not hungry. Ok? Então, vamos adiante. Track 9. A.
hungry. B. I'm thirsty. Na página 22, pessoal, nós temos aí na questão 6, listen and practice. É só para vocês praticarem essas frases, né? Para vocês lerem, falarem, para treinar como se fala, tá bom? Então, eu vou ler e vocês vão repetir, depois vou explicar. I have bread and milk for breakfast. I have bread and milk for breakfast. Letra B. I eat salad and drink juice for lunch. I eat salad and drink juice for lunch. Letra C. I have chicken for dinner. I have chicken for dinner. Então, vamos à explicação, gente. Vocês observaram que apareceu um verbinho novo aí, o verbo have, certo? Então, to have, gente, significa ter. Ele é o verbo ter. Porém, quando ele vem em frases com comida, relacionadas à comida, como a gente viu aí em cima nos exemplos, ele pode significar também comer, alimentar-se, ok? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aí da letra A, para ficar mais claro aqui embaixo. I have bread and milk for breakfast. Ele está dizendo o seguinte, eu como, né, eu me alimento de pão e leite no café da manhã. Essa frase quer dizer mais ou menos isso, que ele come pão e toma leite no café da manhã. Beleza? E quando você usa o verbo have, você não precisa botar o verbo eat, nem o verbo drink, que é comer e beber, certo? Ele já dá o sentido dos dois, né? Porque, como eu falei, eles têm o sentido de alimentar-se. Então, quando você se alimenta, você pode também beber ou comer. E aí não tem a necessidade de você usar o eat e o drink na mesma frase, ok? Você só usando o have já resolve. Ainda na página 22, eu também resolvi explicar como você pode dizer que não come alguma coisa ou que não bebe alguma coisa, né? Já que o livro de vocês não trouxe esses exemplos, né? Então, eu tomei a liberdade de colocar esse slide aqui para explicar essas situações, para vocês já ficarem cientes, né? Caso vocês queiram dizer que vocês não comem alguma coisa, que vocês não bebem alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, para dizer que não, você vai usar o don't. Esse que está em cinza aí, perto da setinha vermelha. Então, eu peguei o exemplo das frases aí de cima, né? E adaptei. Então, vamos lá. Exemplo número 1. I don't have bread and milk for breakfast. I have eggs and coffee. O que eu disse aí? Eu disse que eu não como, né? Eu não me alimento de pão e leite no café da manhã. Eu como, né? Eu me alimento de ovos e café, né? Eu botei esse exemplo, gente, para vocês brincarem depois, dizendo o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E vocês vão substituindo aí na frase. Nesse exemplo 1, se vocês observarem, eu usei o verbo have, certo? Então, se eu usei o have, eu não preciso usar o eat nem o drink. E vocês percebem que eu tenho pão e tenho leite, que são comida e bebida. Então, se eu usei o have, eu não preciso do eat e nem do drink. Ok? No exemplo 2, eu botei a mesma frase, mas usei o verbo eat e o verbo drink. Então, vamos ver. I don't eat bread and I don't drink milk for breakfast. I eat eggs and drink coffee. No exemplo 2, gente,
eu botei o it para vocês verem como é que fica para diferenciar lá do exemplo 1 que tem o have, né? Se você não quer usar o have na frase, você quiser usar o eat e o drink, ela vai ficar mais ou menos assim. I don't eat, né? Bread, aí você põe depois do eat é o que você come, né? A comida. E I don't drink milk, né? E aí você, depois do drink, você pode mudar para qualquer outra bebida, né? E aí eu botei o complemento, né? Igual como estava no exemplo número 1. I eat eggs, né? And drink coffee. Porque já que eu não usei no exemplo 2 o have para me alimentar, né? Para falar da minha alimentação, eu preciso usar o eat e o drink, ok? Mas se você, para você negar, né? Para você dizer que não come alguma coisa ou que não bebe alguma coisa, ou então que você não se alimenta de alguma coisa, você vai precisar usar o don't, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Na página 23, temos a questão 7. Vocês vão ler e circular, né? Você vai ler aí sobre a Bianca, né? Ela diz o seguinte: Hi, I'm Bianca. I'm from Italy, né? Ela vai dizer o que ela come e o que ela bebe. Você tem que circular o verbo certo, se é drink, ou se é eat, ou se é have. Então, você observa bem as frases. Na primeira, você tem I drink ou eat tea for breakfast. Na segunda, I drink ou eat pasta for lunch. A terceira, I drink ou have soup for dinner. Então, você vai ver, gente, qual desses verbos se encaixa de acordo com o alimento que está dizendo aí, tá bom? E aí, vocês vão circular o correto. Na questão 8, write about you. Escreva sobre você, né? Então, nesse primeiro quadradinho tem escrito breakfast. No segundo, lunch. E no terceiro, dinner, né? Nós já sabemos as refeições. Então, primeiro você vai escrever sobre o que você come no café da manhã. No segundo, o que você come no almoço. E no terceiro, o que você come no jantar, né? E aí você vai usar ou I have, ou I eat, ou I drink, dependendo do que você for escrever. E aí eu botei uns exemplos aqui para você. I have, no exemplo 1, I have cereal and juice for breakfast. Né? Eu me alimento de cereal e suco no café da manhã. Ou você também pode escrever como no exemplo 2. I eat cereal and drink juice for breakfast. É a mesma frase usando verbos diferentes, né? Mas é o mesmo significado, ok? Então, você vai escrever parecido com esses exemplos aí em cada quadradinho, de acordo com a refeição que ele está falando. Primeiro é café da manhã, segundo almoço e terceiro jantar. Ok? Então, vamos lá. Track 11. A. My name is Akimi. I'm from Japan. Rice is a traditional food in my country, so I eat rice and soup for breakfast, and I drink tea. B. My name is Adam. I'm from the USA. I have salad, chicken, and orange juice for dinner. C. My name is Raquel. I'm from Brazil. I eat rice, beans, and egg for lunch. Agora chegou o momento da autocorreção, que é o momento onde você já fez todos os exercícios que a gente pediu, né? E agora você vai verificar se você acertou. Se você errou, você vai corrigir, tudo bem? Na página 21, gente, a resposta correta era I'm thirsty para o garotinho e I'm hungry para a garotinha. Ok? Então, vamos continuar. Lembrando que I'm thirsty, eu estou com sede.
E I'm hungry, estou com fome. Era só você observar a carinha de cada um. O garotinho tem uma garrafinha d'água e a garotinha tá com os garfos em cima do prato, né? O garfo e a faca. Na página 23, vocês tinham que circular qual era o verbo correto referente à alimentação da Bianca, né? Então, na primeira frase, o correto seria drink. I drink tea for breakfast, né? Eu bebo chá no café da manhã. A segunda, o correto seria eat. I eat pasta for lunch. Eu como macarrão no almoço. E a última, I have, né? Seria o have. I have soup for dinner, né? Eu me alimento, né? Eu como sopa no jantar. Ok? Gente, na questão 8, as respostas são pessoais, né? Então, vocês tinham que escrever sobre vocês. Eu deixei os exemplos ainda aí para ficar mais ou menos nesse modelo aí. Futuramente, nós iremos corrigir, né? Não se preocupem, será corrigido. Eu irei ver as respostas de vocês, ou presencialmente, ou a gente vai providenciar alguma forma de envio, tá bom? Mas a gente vai conversando isso depois, eu aviso vocês. Na página 24, vocês tinham que ouvir o áudio e identificar esses pratos aí, de quem eram esses pratos, né? Então, a ordem das caixinhas ficou assim. Primeira caixinha, letra B, né? Era a comida do Adam. A próxima, letra C, que era a comida da Raquel. E a última, letra A, que era a comida da Akemi, ok? Espero que vocês tenham tentado ouvir. Gente, a atividade de listening, que é a atividade com áudio, é para vocês praticarem, para vocês ouvirem cada vez mais e depois ficar mais fácil de entender. Mas vocês só vão conseguir entender se vocês ouvirem. E não é só uma vez que a gente tem que ouvir, são várias, tá bom? Então, eu conto com vocês para fazer esse esforço de ouvir. Eu sei que é difícil, mas é necessário se vocês quiserem aprender, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver o que nós aprendemos, então, na aula de hoje. Então, com a aula de hoje, nós conseguimos dizer se está ou não com sede ou com fome. Você consegue agora saber que o verbo have, to have, que é o verbo ter, mas tem o sentido de comer ou alimentar-se quando ele estiver falando de alimentos. E você consegue dizer que come e bebe um determinado alimento ou não, ok? Eu espero que vocês realmente tenham gostado, gente. Pratiquem, ouçam os áudios, se errarem as atividades, apaguem, corrijam, né? Errando a gente aprende, né? Mas a gente tem que observar como é que é a forma correta para a gente não permanecer errando, ok? Então, pessoal, um beijo e até a próxima. Então, pessoal, thank you very much. Muito obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procurem, peçam para os pais de vocês falarem comigo lá no WhatsApp, ok? Thank you very much. Thanks. Até a próxima, pessoal. Bye, bye.